noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Vamos dar início à apresentação de mais um capítulo do Evangelho. Antes, porém, vamos fazer a prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre e amigo, amigos espirituais que nos acompanham nesta noite, somos mais uma vez gratos pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para a apresentação de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos aos espíritos amigos que nos iluminem para torná-lo compreensível a todos os irmãos encarnados e desencarnados e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos apresentar o capítulo, é o 16º capítulo, com o título Servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo ele inicia com uma afirmativa que nenhum servo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Na verdade, ele vai amar um e vai aborrecer o outro, né? E nesse capítulo, ele se refere a servir a Deus e servir à riqueza, tá? Então, vai servir a um ou a outro. E aí, aqui está em Lucas, no capítulo 14, versículo 13. Então, aqui, gente, eu não vou fazer essa afirmativa, eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Pode realmente um servo servir a dois senhores ao mesmo tempo? Dá para servir a Deus e servir a riqueza? Tá? Então, nesse capítulo, nós vamos ver algumas passagens, né, que Jesus demonstra praticamente como é que funciona no reino dos céus, como é que funciona na terra, como é que é o uso dessa riqueza, qual o destino que você tem que dar para essa riqueza, para que você consiga o que a gente fala é a vida eterna, que consiga a salvação. Teve uma passagem em que Jesus foi abordado por um mancebo sobre a vida eterna e que Jesus respondeu: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Né? E esse mancebo insistiu: quais mandamentos, Senhor? Não mate, não roube, não adultere, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama ao próximo como a ti mesmo. E o mancebo falou: mas Senhor, eu já faço isso desde a minha mocidade. E Jesus respondeu: você é um homem bom, né? Mas se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Tá? E aí, mancebo ficou triste com essa informação, né? Porque é muito difícil se desapegar dos bens que construiu a vida toda, né? Ou que ganhou por herança, né? Então, Jesus quis demonstrar nessa passagem que não basta seguir os 10 mandamentos, mas que deve praticar a verdadeira caridade, porque fora da caridade não há salvação, tá? Então, essa foi uma das primeiras passagens que a gente viu nesse capítulo, demonstrando isso. Mas Jesus estava, nesse momento, com os discípulos junto com ele, e que presenciaram isso. E aí Jesus se dirigiu aos discípulos falando, né? Você está vendo como é difícil? Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala aqui um camelo, gente, na época a tradução de camelo significa um fio, um barbante, né? É mais fácil um barbante passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque ele está muito apegado a esses bens materiais, esses bens que o prende à terra, né? E distancia ele um pouco do reino do céu. E aí Jesus alerta aos discípulos, né? Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, pois a vida não consiste na abundância das coisas. Tá? O que entesourais para si
não é rico para Deus, porque após a morte você não leva nada, né? Então nós sabemos, né, que hoje em dia a gente percebe que esses ditados populares que falam, né, que caixão não tem gaveta, que a gente nunca viu um carro forte seguindo o enterro, né, porque essas riquezas elas não vão, elas ficam, né? Elas ficam. Você leva apenas as suas virtudes ou os vícios, né, também que você pode levar consigo para o reino dos céus. Teve uma outra passagem em que Jesus demonstra claramente o uso correto da riqueza. Quando ele chegou em Jericó, ele conheceu um homem publicano rico, que nós já conhecemos essa história, que era o Zaqueu. Então, Zaqueu era um homem que sabia que Jesus estava chegando, que era filho de Deus e que ele estava louco para conhecer, só que na multidão ele era baixinho, ele não conseguia alcançar. Mas Jesus verificou toda a movimentação dele e chamou ele para se oferecendo, inclusive, para ir à noite na casa dele, contrariando, inclusive, todos os discípulos, porque sabe que Zaqueu é um publicano, é um cobrador de impostos, é um pecador, é injusto, né? E Jesus até afirmou para eles, olha, quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos, né? Então Jesus fez questão de ir na casa dele à noite e, para surpresa dos discípulos, Zaqueu sentiu a presença, né, de Jesus na sua casa, sentiu a presença do Espírito Santo e ele simplesmente falou, né, Jesus, ó, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens e pagarei 4 vezes aquilo que tenho fraudado, né? E Jesus e os discípulos ouviram tudo aquilo, né? E Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa, tá? Então, se você é uma pessoa rica, né? Você sabe, Deus, como é que você conseguiu essas riquezas, mas se você vai usar para o bem do seu próximo, é isso que interessa para Deus, tá? Muito bem, vamos ver outra passagem aqui. Nesse capítulo, Jesus também ilustrou bastante esse tema, né, servir a Deus e a Mamon, com 2 parábolas, né? Uma delas é a parábola do mal rico. Então, o que é o mal rico? Um homem rico que vivia aqui na terra, desfrutando de todos as suas regalias, né, com todo o seu conforto, com tudo aquilo que a riqueza lhe proporciona. E do lado de fora da casa dele tinha um homem pobre, um mendigo, tá, pedindo comida, pedindo migalhas, né? E esse homem se chamava Lázaro e estava sempre na porta desse homem rico pedindo comida e esse homem sequer dava atenção para ele, né? E chegou o momento em que ambos morreram e foram para o mundo espiritual. E lá eles foram prestar conta, né, daquilo que fizeram. Então, o homem rico, ele ficou, entre aspas, no inferno, onde viveu os tormentos, e o homem pobre, Lázaro, foi acolhido por Abraão, né? E lá, quando o homem rico viu o Lázaro com Abraão, ele achou aquilo injusto, né? E reclamou, né? Senhor, por favor, faça com que Abraão traga um pouco de água para colocar na minha boca, que né, muito quente o inferno ali, né? Então ele já estava vivendo os tormentos. E Abraão falou, olha, você teve todos os bens na terra e fez mau uso dele, enquanto esse aqui, o Lázaro, ele teve apenas os males. Então esse será consolado agora por nós. Então, o homem rico rapidamente falou, Abraão, avise meus irmãos lá na terra, eu tenho 5 irmãos, eles precisam saber como é que a coisa funciona aqui em cima. E aí Abraão falou assim, que ouçam Moisés, que ouçam os profetas, que eles estão lá embaixo, né? Muitos estão sendo chamados, né? E poucos estão atendendo esse chamado, né? E poucos também serão os escolhidos. E aí o homem rico falou, Abraão, manda então um morto, manda um espírito lá para avisar meus irmãos como funciona a coisa aqui em cima.
E aí Abraão falou, olha, se não os escutam nem os vivos, não vão escutar os mortos, né? Então a mensagem que a gente fala é isso, né? Que os discípulos, né? Moisés já esteve aqui, Jesus já esteve aqui, chamando as pessoas para seguir o caminho de luz, o caminho da verdade, que foi trazido por Jesus, né? As boas novas. E alguns seguiram, outros não seguiram. E os ricos têm uma dificuldade muito grande, né? Para seguir devido ao seu egoísmo, devido ao seu orgulho, né? Talvez nem acreditar que existe esse mundo e existe o reino dos céus. Então essa foi a parábola do mau rico. A outra parábola, também muito conhecida por todos nós, é a parábola dos talentos, né? Em que teve um senhor que teve que se afastar das suas propriedades, e antes dele se afastar, ele escolheu 3 servos. E essas 3 servos ele escolheu de acordo com a sua capacidade. Então, ao primeiro servo, ele deu 5 talentos, ao segundo, ele deu 2 talentos, e ao terceiro, ele deu 1 talento. E aí, passado um tempo, ele retornou, e aí houve a prestação de contas. Então, o Senhor chamou os servos, né, para saber. Então, o primeiro falou, olha, Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5 e eu consegui mais 5, eu consegui duplicar. E o segundo falou, olha, o Senhor me deu 2, eu dupliquei e consegui mais 2. E aquele que conseguiu 1 talento, enterrou na terra, né, com medo de perder, esperou o Senhor chegar e devolveu aquele 1 talento. Então, para aqueles 2 que duplicaram, o Senhor falou, servo bom e fiel, já que foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes coisas, quer dizer, a confiança das grandes coisas, né? Então, eles conquistaram o Senhor, porque eles conseguiram multiplicar o que lhe foi dado. E tirai-lhe do que tem 1 talento e dai ao que tem mais, ou seja, a que tem 10, que foi mais capaz, né, de multiplicar. Então, pois, a todo que tem será dado em abundância, e a que não tem será tirado. Então é isso, meus irmãos, quer seja se você nasce na pobreza ou na riqueza, Deus lhe coloca uma prova e expiação para que a gente, a partir dali, consiga se desdobrar. Você não pode cruzar os braços e esperar que caia tudo do céu. Então ele fala, a lei do trabalho é a lei do progresso. Então faça por ti que eu te ajudarei. Então o que Jesus quer dizer nisso aqui é que as pessoas têm que trabalhar, têm que se esforçar, porque durante o trabalho, durante o esforço, vai ocorrer o progresso intelectual, o progresso moral e o progresso espiritual, né? Então, o que ele não quer é que você chegue numa situação e ali permaneça. Não, ele está dando a oportunidade de você trabalhar, né? E a lei do trabalho é a lei do progresso, ok? Então, meus irmãos, com essas passagens, né, Jesus quis ensinar um monte de coisa para a gente. E a gente precisa entender, né? Então, a primeira coisa, a riqueza e a pobreza, elas só ocorrem na vontade de Deus. Então, são provas e expiações que nos são colocadas para a gente saber como é que a gente vai lidar com isso, não é? Teve uns que, em encarnações passadas, foram ricos, abusaram da riqueza, não fizeram bom uso, então voltaram numa outra encarnação como pobres. E agora vamos ver como é que ele vai se sair nessa nova oportunidade que lhe foi dada. E da mesma forma, alguns foram pobres e agora vieram ricos, né? Então são as oportunidades que Deus nos fornece para que a gente consiga passar por essa prova de expiação e progredir. É isso que ele quer, que ocorra a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. A riqueza, gente, só que ela é uma prova mais arriscada do que a miséria, não é verdade? Devido às tentações que tem o poder, o dinheiro, as posses, as coisas, né? Todos aqueles males que nos prende à terra. Então, a riqueza é uma prova mais tentadora. Então, a gente precisa saber entender isso aí. Porque a riqueza, gente, ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, não é isso?
Então, tudo isso faz com que as pessoas mais ricas usufruam tanto disso, né, dos males terrenos, que esquece dos céus, né? Então, aqui, olha, a riqueza é o laço que mais prende o homem à terra e o desvia o pensamento dos céus. Esse que é o perigo da riqueza, né? Mas se souber como lidar com isso, pode ser que ela tenha um bom proveito, tá? Então vamos adiante aqui. A riqueza, gente, ela não é um obstáculo para a salvação. A riqueza não é um obstáculo para a salvação, mas o apego aos bens terrenos, sim, tá? E aí que requer os sacrifícios, né? Você precisa entender o que Deus quer que você faça com essa riqueza que você tem, né? Como eu falei, assim que Ele dá, Ele tira, tá? Então, Ele requer sacrifício, mas para isso você precisa conhecer, né, os ensinamentos que Jesus nos ensinou. A riqueza, ela pode ser um meio de salvação, tá? Então, a riqueza não é de todo ruim, né? Ela pode ser um meio de salvação, mas na mão de quem sabe utilizar. É como a gente fala aqui, né? Existe o remédio e existe o veneno. Então, a diferença entre um e o outro está exatamente na dose. Se você souber dosar, né? Então, se você apelar para usar todos os recursos que você tem, né, para os vícios terrenos aqui, então isso vai ser um veneno para você. Mas, ao mesmo tempo, se você souber dosar, pode ser um remédio, tá? Então, essa é a dosagem que tem que fazer, tem que ter o equilíbrio. Então, aí dá para servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo, tá? Então, precisa saber dosar. Então, há um exemplo que a gente vê nesse capítulo, é que, olha, um homem que sai da miséria à fortuna, tá? Ele era pobre, ficou rico de repente, ele progrediu, né? Na lei do trabalho, o progresso, ele progrediu, então ele chegou à fortuna, tá? Mas ele esquece depois, quando ele chega lá na riqueza, ele esquece as suas origens, ele se torna ingrato, insensível, egoísta, fútil, tá? E já começa a olhar as pessoas já de cima para baixo, né? Então, geralmente é isso que acontece. Então, não é a riqueza que devemos nos ater, mas ao homem que abusa dela, assim como abusa também de vários dons que Deus lhe deu. A gente vê gente aí, pessoas inteligentíssimas, né, que podem usar toda a sua inteligência para o bem ou pode usar para o mal, né? Tem gente riquíssima aí que pode utilizar muito bem suas riquezas para o bem ou para o mal, né? Então, é isso que Deus está nos alertando. A riqueza, gente, ela não produz apenas o mal. Isso é importante. Deus, se isso acontecesse, Deus não teria colocado aqui na terra, tá? Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem, tá? Se a riqueza não é a causa imediata do progresso moral, né? Quer dizer, você tem a oportunidade com a riqueza evoluir moralmente, ela deve ser o progresso intelectual a serviço da humanidade. Então é que a gente fala, muitas pessoas que são ricas, né, que utilizam parte da sua riqueza para atender as instituições de caridade, os centros de pesquisas para cura de doenças, né, para vacinas que a gente está vendo. Então, os recursos podem ser, quer dizer, o excedente que estão recebendo podem ser utilizados para o próximo, para o bem da humanidade. É isso que Deus quer que você faça com a sua riqueza. Ele privilegiou uns para que possa distribuir para os outros, tá? O homem ele deve procurar então a ciência e tecnologia e os meios de executá-lo mais rapidamente para o progresso moral e intelectual. Então a gente sabe, gente, que tem muita tecnologia, muito conhecimento que foi gerado, e esse conhecimento é gerado a partir das riquezas. Então, às vezes, tem a exploração do ouro, do diamante, né, dos minerais que estão no solo, isso gera riqueza. E essa riqueza tem que ser usada para o bem da humanidade. E não pode concentrar na mão de poucos, né? Como a gente sabe que existe isso aqui ainda no nosso planeta, né?
E esses recursos que são produzidos a partir dessas riquezas devem ter um objetivo. Esse objetivo era para servir a quem precisa, né? E aqueles que têm esse dom, que receberam de Deus essa prova e expiação, devem pensar em direcionar para aumentar a produção de alimentos no mundo, né? Onde se pode produzir e colocar onde não produz, que é a aproximação entre os povos, né? A cura de doença, a cura do câncer, as vacinas, os meios de comunicação, que hoje a gente já viu quanto que evoluiu isso. Então, todo esse tipo de ciência e tecnologia requer recursos financeiros. Então, vem das riquezas que foram produzidas por um país, né, ou por algumas pessoas que tiveram esse privilégio de ficarem ricos, ok? Então, gente, a partir daí, a gente vê que tem algumas perguntas que precisam de algumas respostas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje as políticas públicas, eles tendem a distribuir melhor a renda entre as pessoas, né? Quem tem mais para dar para quem tem menos, né? Para tentar haver uma desigualdade das riquezas, né? A igualdade social, todo mundo viva bem, com as mesmas condições, com qualidade de vida, né? A gente vê nessa distribuição de renda, Bolsa Família, auxílio emergencial, no caso agora da pandemia, né? E no final o emprego é o mais digno, né, do que viver de bolsa ou de auxílio emergencial. Então, que a população precisa de emprego para que todo mundo tenha a sua renda. Então, os patrões e empregados, né, uma relação justa entre eles, né, para que todos vivam com dignidade. E aí vem a pergunta: por que os homens não são igualmente ricos ou igualmente pobres, né? Então, é nesse capítulo a gente vê a resposta, porque todos os homens, eles são diferentes em inteligência, em atividade, são mais ativos do que o outro, são mais trabalhadores, são aqueles que constroem e sabem conservar ou preservar o que construíram, né? Então, isso muda muito, né? Tanto na hora de produzir a riqueza, como o uso devido ou indevido da riqueza. E isso tudo, gente, é fruto do trabalho, né? Então, Deus fala, ó, faça por ti que eu te ajudarei. Então, na lei do trabalho, muitos progridem. E aqueles que progridem com a ajuda de Deus, né? Então, a lei do progresso e aí a evolução intelectual, moral e intelectual. Inicialmente é coletivo, é individual, depois coletivo, a bem da humanidade, tá? Então, essas pessoas, se todo mundo nascesse, fosse viver no limite inferior, né? Viver com o mínimo, ou todos viver com o máximo, né? Então, com o tempo, isso já ia começar a diferenciar, porque eles são diferentes, né? E cada um ia viver a sua prova e expiação, e cada um ia ter o seu livre-arbítrio. Outra pergunta: por que Deus concede às pessoas incapazes de frutificá-la para o bem de todos? Então, alguns são privilegiados com a riqueza e às vezes não fazem o bom uso da riqueza. Mas, como eu falei há pouco, isso é o livre-arbítrio, é uma prova de expiação, né? Ele vai ter que passar por isso e aprender como lidar, né? Bem fazer o uso correto. A fortuna é o meio que mais prova, é o meio de prová-lo moralmente. Olha só, então aqueles que vêm com a fortuna é que estão sendo provados. E caso ele mantenha essa riqueza, essa fortuna de forma improdutiva, tá? Ele pode ficar pobre de uma hora para outra. Então a gente vê os casos dos bons patrões, né? Então o patrão, o cara ficou rico, ele cresceu na lei do trabalho, lei do progresso, ele ficou rico, tá? E se ele tem uma relação muito boa com os seus funcionários, se ele usa toda a riqueza a bem dos seus servidores, ele gera emprego, gera renda, paga direitinho os salários, né? O uso correto dessa riqueza para bem de um número maior de pessoas, é isso que Deus quer. Que se cada um for justo, social e economicamente com o seu irmão, tá? Isso todos crescem. E aquele negócio, né? A quem mais tem será dado, desde que se observe esse uso correto das riquezas. A pobreza, gente, ela é uma
prova da paciência e resignação. E a riqueza, por outro lado, é uma prova da caridade e abnegação. Então, o que aprendemos com isso é que a fonte do mal não está na riqueza em si, mas no orgulho e no egoísmo do homem que a tem. E como é que ele vai curar isso, se não olhar para o próximo, para o seu irmão mais necessitado? E aí que entra a lei da caridade. Tá, gente? Então, aquela pergunta que a gente fez no início, pode servir a Deus e a Mamon? Pode servir a Deus e a riqueza? Pode, né? O homem rico pode garantir a salvação, desde que ele faça um uso justo dessas riquezas em prol dos irmãos mais próximos e em prol da humanidade. Ok? Então, meus irmãos, foi isso que eu organizei para vocês hoje. Muita paz a todos.